Olá, futuros e futuras colegas policiais e integrantes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Daremos sequência aqui nossas aulas de Direito Constitucional, aqui ainda vendo o artigo 5º, que é bem extenso, né? Mas muito importante aqui, porque são os direitos básicos ali, os direitos fundamentais ali, os direitos humanos, né? Dos brasileiros aqui, das pessoas que estão no nosso país, tá? Terminamos nossa aula de ontem falando sobre crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí citei aqui tortura, a nossa Constituição cita, né? Tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. O que significa inafiançável, então? Que quando, por exemplo, a polícia militar conduz ali um preso em flagrante por um desses 4 crimes aqui, né? O delegado não pode arbitrar a fiança para que essa pessoa responda ali em liberdade, né? Ela irá para o presídio, regime fechado. Tortura, tráfico de drogas, que é o mais comum, né? Mais corriqueiro, né? Então o delegado se configura. Se o delegado disser que quem decide é o delegado, tá? Porque ele é autoridade policial, então o agente de polícia como eu, já aprendi diversas vezes traficante de droga, levo lá no delegado e o delegado, não, isso aqui não é tráfico, isso aqui é posse. Então deu pra bola, o delegado é que sabe, né? Eu viro as costas e vou embora, tá registrada a ocorrência, né? Mas se o delegado entende que é tráfico, ele não pode arbitrar a fiança, ele tem que mandar pro presídio, direto, tá? Terrorismo, tortura e crimes hediondos. Os crimes hediondos nós veremos, tem uma lei específica, são crimes muito graves, tá? E que o legislador federal entendeu aí que são aqueles crimes mais graves e eles têm consequências, portanto, mais gravosas ali para as pessoas que os cometeram, né? É exemplo do estupro, né? É exemplo do porte de arma de fogo de uso restrito, né? Observe, então, que eu já aprendi, né? Por vezes, pessoas com uma arma de calibre permitido, um 38, um 22, né? O delegado pode arbitrar a fiança. Agora, se uma pessoa for presa com uma 9mm, por exemplo, ou com um fuzil 762 ou 556, essa pessoa o delegado não poderá arbitrar a fiança, ele terá que ir para a cadeia, tá? Então é isso, tá? Tem aqui outras coisas que falam sobre direito penal, que ontem eu pulei, mas vou voltar agora, né? Fala que está lá no artigo 1º do Código Penal, e aqui está no nosso inciso 39 do artigo 5º da Constituição, que fala aqui que não há crime sem lei anterior, né? Nem pena sem prévia combinação legal. Então, isso aqui é o princípio, então, da anterioridade da lei penal. As pessoas devem saber antecipadamente aquilo que o legislador entende que seja crime. Não pode a pessoa cometer uma ação e depois o legislador decidir que aquela ação é crime e daí a pessoa ser aplicado retroativamente para ela, tá? Não é assim que funciona. Isso aqui é uma garantia, então, constitucional que foi conquistada a duras penas ao longo da história, né, da humanidade. Então, crimes vão surgindo, crimes novos. Vou dar um exemplo aqui, o crime que não existia no passado, o crime de adulteração ali em concursos públicos, né, de fraude em concursos públicos. Esse crime não existia antigamente, né, e os juízes ficavam de mãos atadas, eles não sabiam o que fazer, né, porque tu não consegue encaixar em falsidade ideológica, porque as respostas estavam certas das questões, né, não era falsidade ideológica, e também não conseguia encaixar no estelionato com o artigo 171, porque não tinha uma vítima determinada. Então o juiz ficava, e agora? Não tinha como encaixar como crime. Aí foi alterado o Código Penal e botou lá fraude em concursos públicos, deu pra bola. A partir de então foi criminalizada. Pessoas que fizeram fraude em concursos públicos, até aquela publicação daquela lei, a alteração do Código Penal que inseriu nesse artigo, da fraude em concursos públicos, que praticaram até aquele momento, não foram presas, criminalizadas, porque ainda não era crime. A partir dali é que começaram as pessoas que fraudaram concursos públicos a serem incriminadas, tá? A lei não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu, né? A lei penal. Então, se uma lei penal de qualquer forma posterior, né, for prejudicial, ela jamais poderá retroagir. É o caso dos crimes hediondos. Quando ele foi publicado, a lei dos crimes hediondos, ela não retroagiu para pegar o próprio cara que deu ensejo à criação dos crimes hediondos, que assassinou uma atriz famosa, tá? A ele não retroagiu, ele respondeu por homicídio. Logicamente, os crimes hediondos são consequências mais gravosas, né? A lei dos crimes hediondos. Ela aplica-se para os crimes que estão previstos lá no Código Penal. Mas essas consequências mais gravosas não foram aplicadas para essa pessoa.
para esse criminoso, tá? Só a partir de então é que começou a ser aplicado. Agora, se beneficiar alguém, aí retroage, tá? Se beneficiar, se reduzir a pena, se considerar que não é mais crime, retroage e beneficia aquelas pessoas, mesmo aquelas que já têm transitado em julgado. Se um crime for extinto, por exemplo, que eu falei na aula lá de direito penal, o crime de adultério que não existe mais, as pessoas que responderam por crime de adultério e tinham nos seus antecedentes criminais, né? Aquele crime de adultério, quando foi revogado aquele crime, não existe mais no direito penal brasileiro, automaticamente aquela pessoa saiu de todos os efeitos da sentença condenatória. Retroage, sempre para beneficiar, tá? Fala aqui em racismo, tá? Fala que crime de racismo, preste atenção nesse inciso, tá? Que é o inciso 42. Constitui crime inafiançável, isso aqui a gente já sabe. Inafiançável, tá? Imprescritível. Sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Esse é o primeiro crime imprescritível. Tem outro, que é a ação de grupos armados paramilitares, que são as milícias, que também são imprescritíveis. São dois crimes, racismo e ação de grupos armados, tá? Paramilitares. Esses crimes são imprescritíveis, pessoal. São os únicos dois crimes imprescritíveis do Brasil, tá? Guardem isso com vocês. Racismo e ação de grupos armados. Que são as milícias. Não esqueçam, tá? Que cai direto nos concursos. O racismo, ele tem uma pequena diferença da injúria racial. Falaremos lá na aula de direito penal, tá? Mas eu vou, de forma bem sintética, dizer o seguinte. O racismo, ele é contra toda uma... É um crime que é contra toda uma raça, uma etnia, tá? Então, a pessoa profere algumas palavras, por exemplo, contra a raça tal. É uma coletividade, é o crime de racismo. A injúria racial, ela é individualizada. Eu já aprendi, tive o prazer de prender uma vez um cara que injuriou, cometeu o crime de injúria racial contra um negro, um senhor negro. E eu presenciei aquilo, né? A injúria racial não está aqui, tá, pessoal? A injúria racial, ela é prescritível e afiançável. E veremos lá que a injúria racial, como ela é individual, ela é um crime de ação pública condicionado à representação. Esse senhor que foi injuriado, ele teve que ir lá, ele tem um prazo de 6 meses, né, para representar. Senão, o Ministério Público, o Poder Judiciário não conseguem dar prosseguimento nessa persecução penal, tá? Não esqueçam, então, eu vou explicar melhor depois injúria racial e racismo, mas lembrem que racismo é para a coletividade, injúria racial é individual. E injúria racial é para tudo, não é só para raça, tá? É para preferência sexual, orientação sexual, é para etnia, qualquer tipo de discriminação, tá? Imprescritível, não esqueçam disso. Então, se o cara for encontrado, ele cometeu o crime de racismo, ele for encontrado 40 anos depois, ele responderá pelo crime, porque é imprescritível, tá? Os outros, aquele que eu falei, por exemplo, que nem a tortura, os crimes hediondos, eles prescrevem, conforme artigo, nós veremos lá no Código Penal, quando falarmos da prescrição, tá? E inafiançável também, vocês já entenderam, tá, pessoal? O racismo. Tá aqui, ó, também crime, que é o inciso 44 aqui. Também é inafiançável e imprescritível ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Grupos armados, então, que são as milícias civis e militares, aí contra, então são grupos paramilitares, são grupos que não são proibidos no Brasil. O uso da força aqui só é permitido para as Forças Armadas e para os órgãos de segurança pública, que estão no artigo 144. Só esses órgãos, mais nenhum, tá? Dentre os quais as que vocês estão estudando, as carreiras que vocês estão estudando, tá? Fala aqui que nenhuma pena, que é um outro inciso aqui, nenhuma pena passa da pessoa do condenado, a pena criminal, tá? Então, quando o condenado morrer, por exemplo, está extinta a punibilidade, né? Extingue a punibilidade. Então, a pena não passa dele, então não pode o filho dele ser punido criminalmente porque o pai é criminoso, o filho responder criminalmente, né? Cumprir a pena, porque o pai morreu, não agora certo, o filho cumpre o resto da pena que está faltando, tá? Parece uma coisa óbvia isso aqui, mas não era assim no passado, tá, pessoal?
Isso aqui não era assim no passado, isso aqui foi com muita luta que foi inserido aqui no nosso texto constitucional, tá? Agora, a obrigação de reparar o dano e perda de bens pode ser estendida a sucessores, até o limite da herança, tá? Reparar o dano, então sempre tem uma vítima, vamos botar a perda de bens, a perda de bens é para leiloar aqueles bens e para reparar o dano causado pelo crime, né? Então, um juiz pode condenar ali, a pessoa pode ser condenada, o criminoso, né? Pelo dano moral por ter assassinado um pai ou uma mãe de família, né? Por exemplo, né? Ou um filho, tanto faz. E além do crime, da pena criminal de ser preso, essa pessoa, ele certamente será condenado a ressarcir aí um dano moral aí por ter matado aquela pessoa, para os familiares, tá? Que isso aí corre na esfera civil, não é no direito penal, tá? Em paralelo. Porque quando um juiz penal ele profere uma sentença penal, ele já torna certo, isso aí está lá no Código Penal, ele torna certo o direito à reparação do dano, tá? Essa reparação do dano, essa indenização, pode chegar nos herdeiros, só que até o limite da herança, tá? Então, o cara lá que o assassino morreu e deixou uma herança de 100 mil reais, e o juiz condenou em 1 milhão de reais aí aquele assassino, né? O dano que ele causou pelo assassinato. A família, a única coisa que pode chegar na herança, então na família, que a família indenize, siga pagando, é só até aquele 100 mil, que foi 100 mil da herança, entendeu? O patrimônio, isso aqui resguarda o patrimônio próprio dos herdeiros. Então, o herdeiro pode ser milionário, pode ter, sei lá, 15 milhões na conta. Não alcançará, só alcançará aquele 100 mil que ele herdou, tá? Individualização da pena, aqui tem as penas previstas aqui na nossa Constituição Federal já, tá? Nós temos aqui que cada pena, o juiz, ele assegurará essa individualização. Nós temos um artigo lá no Código Penal, que é o artigo 59, que ele dá os critérios para o juiz para que ele individualize. Então, cada pessoa tem sua pena de acordo com seus antecedentes, com a sua conduta social, com os danos que ele causou. Tem várias coisas ali que o juiz vai seguir, né, para individualizar a pena. Uma pessoa que jamais tivesse cometido um crime, uma pena certamente será menor do que alguém que é reincidente, né, que já tem vários crimes aí nos seus antecedentes, tá? Um exemplo de individualização, mesmo que o crime seja o mesmo, homicídio, tá? Uma pessoa que não tinha nada, ficha limpa, com uma pessoa que já tinha vários antecedentes, essa dos antecedentes, falando só nesse aspecto, né, da reincidência, terá uma pena maior do que a do que não tinha, tá? Quais são as penas que nós temos, para concluir nossa aula? Privação ou restrição de liberdade, que é reclusão ou detenção, ou prisão simples. Reclusão ou detenção do Código Penal, prisão simples da Lei de Contravenções Penais, tá? Perda de bens, perder bens aí veremos, né? Multa, é uma pena criminal também, tá lá no Código Penal, nos crimes, né? A multa. Prestação social alternativa, que aí o juiz, ele, na fixação da sentença, ele aplica lá reclusão, por exemplo, de 10 anos. 10 anos não dá, reclusão de 3 anos. Aí ele pode, se quiser ali, cumprir os critérios ali do Código Penal, substituir aquela pena de reclusão pela prestação social alternativa. Uma delas, que é bem conhecida, é a prestação de serviço à comunidade, tá? E também nós temos a suspensão e interdição de direitos, que está lá também no Código Penal, que o juiz pode... Interdição de direitos, alimentação de final de semana, o cara não pode sair final de semana da cidade, ou ele tá... Falaremos lá no Código Penal, para não ficar muito extensa a aula, tá, pessoal? Para concluir, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Em caso de guerra, isso aqui então demonstra que nem o direito à vida é absoluto, tá? De caráter perpétuo, não existem penas perpétuas, hoje no máximo 40 anos de pena no Brasil. Também não existe trabalhos forçados. O preso pode trabalhar, explicarei o que é esse trabalho forçado depois, de banimento e cruéis. Tá, pessoal? Próxima aula eu explico melhor essas penas, porque está terminando o tempo aqui, tá? Forte abraço e até a aprovação.